Boa noite, caríssimos. É um prazer tê-los aqui na nossa 7ª live dessas 10 semanas de cuidados com a depressão. Nesse instante, nós tivemos mais uma morte causada pela depressão com suicídios. Essa é uma previsão da Organização Mundial de Saúde, que prevê que este ano nós tenhamos mais de 800 milhões de pessoas que vão cometer suicídio. E pela passagem da pandemia, eu acredito que esses números devam se estender muito mais. Isso é daqueles casos comunicados, porque às vezes há tentativas e não são comunicadas. Nossa campanha para divulgação, para acolhimento das pessoas, ela continua. E nós podemos, assim, receber o seu pedido, e que ao adquirir o livro Este Não É o Meu Lugar, você está também doando um outro livro para uma pessoa que não possa adquirir. Todas as lives elas estão gravadas neste canal do YouTube, onde você pode rever algumas que perdeu ou rever todas. Lá você tem então todas elas para poder assistir. Hoje, na 7ª live, nós vamos falar a respeito do equilíbrio na depressão. É muito importante, que nós façamos algumas coisas para que nós possamos ter equilíbrio. O equilíbrio é fundamental no momento da depressão. Esse transtorno, ele nos leva primeiramente ao desequilíbrio. Por isso que nós temos então que tomar atitudes, de ter atitudes que possam devolver a nós esse equilíbrio. Então, na verdade, esse equilíbrio, ele deve ser a meta da nossa vida. Não é só nos momentos de depressão. Na vida, nós precisamos buscar equilíbrio. O nosso equilíbrio, ele deve ser visto em 3 níveis. O primeiro nível é exatamente o do corpo. Nós vimos em outras lives a questão do nosso sistema nervoso central, nosso sistema nervoso periférico. É muito importante o corpo no equilíbrio. Nós somos um ser integral e composto por essa esfera biológica. Nós temos como segundo nível, é a mente, é a nossa psique. É muito importante, portanto, a nossa preocupação, a nossa concentração e equilíbrio mental. E, por último, a nossa espiritualidade. Eu não quero aqui dizer religiões, eu quero dizer aqui você conhecer esse ser que você é espiritual. Uma coisa muito importante nesta live de hoje é exatamente o nosso relógio biológico. É uma curiosidade surpreendente ter conhecimento do nosso relógio biológico. É tão antigo, mas é muito recente os seus estudos pela medicina, pela biologia, pela neurobiologia. E veja que o nosso corpo, ele é controlado, o seu ciclo é controlado pela luz. E não só por ela. Veja que também há um controle feito pela temperatura, assim como ela se modifica nas estações do ano. Então, nós temos uma mudança das temperaturas nessas estações e que elas influenciam. Nós temos as marés do oceano, que são as interferências do universo, e, por último, dos ventos.
Vejam que todas essas são as interferências do nosso equilíbrio, do nosso relógio, né, psicológico, corporal e espiritual. O nosso dia e a nossa noite. O nosso ser passa pelo dia criando as suas experiências, passa pela noite criando suas experiências. A noite não é uma ausência, né, total de percepção, de consciência. Na verdade, são outros estados, mas é tão importante o dia quanto é importante a noite. E nós precisamos entender que dia e noite formam um ciclo, que nós chamamos esse ciclo de circadiano. É aqui, então, que nós colocamos para você, né, o significado do circadiano, que é a cerca, né, na primeira parte da palavra, e depois diem, que é dia, então, portanto, acerca do dia. Então, o período nosso de vivências são 24 horas. Né? Esse é o nosso ciclo biológico, 24 horas. Mas o que é importante? Que os hormônios, eles recebem uma estimulação de dia ou de noite. E aí é que eles sabem se eles devem aumentar as concentrações, diminuir as concentrações, né? Enfim, o dia ou a noite regula esses hormônios para que nós possamos ter os nossos processos biológicos. Ainda, né, guiado pelo nosso relógio biológico, né, o nosso corpo ele pode diminuir ou aumentar a produção desses hormônios, mantendo o nosso estado de alerta, né, a nossa concentração, porque eles são muito importantes no nosso processo biológico. Olha aqui uma coisa muito, muito importante para o conhecimento nosso neste momento. Aqui eu trago para vocês, né, uma esfera, aonde nela, nesse círculo, eu trago aqui um relógio biológico, que percebam que na noite, aqui na noite nós temos a energia do fígado. A energia do fígado, ela favorece o sono profundo e é responsável pelos sonhos e os pesadelos. Mas veja que o fígado, ele tem o seu auge exatamente entre 1 e 3 horas da manhã. Dentro da característica, é evidente que o seu relógio pode estar em outro horário, né, porque você vem fazendo esse relógio funcionar de determinadas maneiras. Mas aqui é que você tem, portanto, um favorecimento do sono profundo. Depois você tem um pico de energia que vai para o pulmão logo em seguida, às 3 horas da manhã, que vai até 4h30, 5 horas da manhã. Então, aí, nesse horário, né, é onde acontece, portanto, um favorecimento, e as pessoas que têm problemas pulmonares, exatamente nesse horário é que elas buscam o socorro, porque é nesse momento que aparecem as crises. Nós temos depois 6 horas da manhã. Algumas pessoas até, aí eu funciono como um reloginho, eu já levanto de manhã, né, outros não, tem uma constipação e não conseguem. Mas veja que é exatamente o relógio biológico, 6 horas, é o funcionamento, é o bom funcionamento do intestino nesse momento. Aí nós acordamos, vem o estômago. Né? O estômago, por volta das 7 horas, ele já está no seu auge. Por isso que nós temos um dito popular: pela manhã nós devemos comer como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. O nosso estômago está preparado, está no seu auge para essa alimentação. Nos outros momentos, o estômago vai estar funcionando, ele não desliga, os outros órgãos não desligaram, mas o auge dele é nesse horário biológico.
Então veja que nós temos o baço, o pâncreas, que já no meio da manhã eles passam a ter o seu auge. Depois nós temos o coração por volta do meio-dia, e assim vamos, né? O intestino, a bexiga, o rim, a circulação e o sexo, né? O aquecimento, os vestíbulos biliares, e assim vai o nosso dia. Muito importante isso na nossa vida, ter o conhecimento disso, porque nós não vamos acontecendo, a vida não vai acontecendo por acaso. Por isso que é muito importante equilíbrio, buscar conhecimentos acerca de nós mesmos, do nosso ser, tanto biológico, quanto psicológico, quanto espiritual. Nós precisamos criar novos hábitos para ter equilíbrio. E é disto que, então, nós vamos apresentar para aqueles que estão num transtorno da depressão. Veja que a mudança de hábito, ela precisa de 3 vetores. O primeiro vetor é o desejo de mudar o seu hábito. O segundo é exatamente a persistência no ato. Há quantas vezes nós não desistimos daquilo que começamos? Haja visto, né, os regimes, né, que nós começamos todo começo de ano, esse ano eu vou emagrecer, ou esta semana eu vou emagrecer, e nós então não persistimos. Mas faltou o desejo, né? Porque quando se há desejo, então nós conseguimos. E o último nível vem depois, que é a satisfação de obter, pelo hábito novo, a satisfação. Então veja que isso é uma coisa temporal. Então nós temos o desejo que vem antes, a persistência que vem durante e a satisfação que vem depois. Aí eu faço uma pergunta: como é que está o seu relógio biológico? Né? Será que você, nos seus hábitos, não está chocando? Né? Será que você, antes de dormir, não está se alimentando por demasia? E isso, consequentemente, vai prejudicar o seu horário? Você vai estar no seu smartphone, recebendo toda aquela luminosidade no computador antes de dormir, não tendo preparo nenhum para um bom sono. Mas é aqui que começa, então, o nosso equilíbrio. Dormir bem é a nossa preocupação na noite, que parece que é uma coisa, né, é deitar, dormir e acordar. Não. O dia nos traz preocupação entre trabalho, lazer, divertimento, mas à noite nós temos que dormir bem. E dormir bem é um hábito. E se não tivermos essa preocupação, simplesmente nós vamos ter transtornos do sono. Então é muito importante começar a pensar no sono antes de dormir. Que horas que eu vou dormir é já pensar, né, concentrar-se para abaixar o ritmo, evitar então as coisas que vão lhe fazer mal e vão interferir. À noite, nós temos que pensar um pouco, né? Porque toda noite, jantar tarde, há uma estimulação, portanto, fora de horário do organismo. Nós temos então que mudar, né? Coisas que tragam excitação, filmes inadequados. Tudo isso vai levar você a ter um transtorno do sono. Então é muito importante fazer isso. 1 hora antes, reduzir a luminosidade, a luz. Mas eu não consigo dormir com a luz apagada. Coloque essa luz numa altura que não interfira, né? Que você possa colocar isso numa altura bem baixa,
no quarto, mas nunca deixar um abajur do seu lado aceso, uma luz no seu cômodo acesa, porque isso vai diminuir a qualidade do seu sono. E é muito importante. Já que nós estamos falando desses distúrbios do sono, eu quero mostrar aqui, então, o que vai acontecer se você tiver com esses sintomas. Né? Eles são, na verdade, os distúrbios apresentados no sono. A primeira é a dificuldade de adormecer. É aquele que você rola, rola, rola na cama e o sono não vem. Sintoma. Fadiga diurna, né? Ou seja, é um trabalho muito intenso durante o dia, você não conseguiu relaxar e não consegue dormir. Um forte desejo de, durante o dia, dormir, tirar uma sonequinha, né? Pelo hábito, né? O europeu dorme até depois das refeições, é um hábito que forma, né, um conteúdo que modifica o relógio biológico. A irritação e a ansiedade, se você estiver e com isso, tem que verificar o sono, porque pode ser um distúrbio do sono. Uma falta de concentração na sua atividade, no seu estudo, e o próprio fato da depressão. Se está deprimido, vamos analisar como é que está o seu sono. Isso é muito importante. Agora, quando nós dormimos, parece uma coisa tão simples, tão insignificante, mas não. Há estímulos, né, porque daquilo que nós já vimos, né, em lives anteriores, em conceitos que nós aprendemos, que os sentidos interferem em toda a nossa vida. Entrando esses sentidos pelo nosso sistema nervoso periférico e dirigindo para o sistema nervoso central. Então, o estímulo nosso, ele começa ao dormir com o colchão, que é o estímulo tátil. Um colchão, pelo CENER, que estuda sono, um colchão não dura mais do que 5 anos. Então, né, de 3 a 5 anos, dependendo da qualidade do seu colchão. Passou disso, ele já começa a interromper o seu sono. Às vezes você não acorda, mas ele interrompe o seu sono profundo, o seu sono REM. Né? REM vem do inglês de movimentos rápidos dos olhos. E isto faz com que haja uma interrupção e você, então, diminui a qualidade do sono. Outra coisa muito importante, e aliás, muito importante, né, é o cheiro, né, o olfato. Ele rege o princípio do prazer. E não só. Então, à medida que nós vamos deitar, nós temos que ter no nosso ambiente isso. Tem pessoas que gostam de vela, outros gostam de incenso, outros odeiam incenso. Né? Enfim, nós temos que nos preocupar de preparar esse cenário para o sono. Depois vem o som, os ruídos que podem interromper o nosso sono, diminuindo a qualidade deles. Então nós podemos colocar algumas músicas, né, num nível baixo, né, para que também não seja um motivo de interferência. Mas músicas relaxantes podem ajudar a qualidade do sono. A luminosidade, como já vimos, né? Muito importante. Um efeito que entra pelo sistema nervoso periférico e vai para o sistema nervoso central. Alimentação, degustação. Aqui, gente, né, o estômago não tem que ficar, né, às 10 horas da noite mastigando. Né? Ele quer dormir também. Então nós temos que tomar os devidos cuidados, as atenções, para que nós possamos ter equilíbrio. Uma segunda preocupação para o nosso equilíbrio, e vimos isso nas lives anteriores, né, quando falamos dos hormônios, dos neurotransmissores, que todas as atividades físicas, o caminhar, leva a um benefício e ao nosso equilíbrio.
está aparecendo aqui para mim que nós estamos com um problema para a transmissão. Está aparecendo o vídeo? Normal? Então, nós temos que pensar assim, que caminhar é um hábito também, assim como o sono. Então, nós precisamos caminhar, praticar exercícios, porque eles trazem para nós aqueles neurotransmissores, aqueles hormônios, aqueles aminoácidos que nós precisamos para o corpo. Como é o caso da noradrenalina, dopamina, acetilcolina, endorfinas e a serotonina, muito importante para o humor. Então, para isso, gente, nós temos que criar novas rotinas. Nós temos que pensar no nosso sono, nós temos que pensar no nosso exercício e nós temos que pôr também novas rotinas na nossa vida. Mas uma coisa importante nessa rotina, nós temos trabalho, sono e lazer. Esse é o equilíbrio. Nós temos que viver 8 horas de sono, nós temos que viver 8 horas de trabalho e nós temos que viver 8 horas de lazer. O lazer, eu diria que as pessoas já estão abandonando. Portanto, o organismo precisa disso. Nós precisamos dormir bem 8 horas. E aí vem 8 horas de trabalho, onde as pessoas acham que trabalhando muito vão ganhar muito, mas aí vão adoecer e não vão ter tempo de ganhar o que, de gastar aquilo que ganharam. Então, nós também não podemos ter ócio no nosso dia, mas nós temos que ter equilíbrio. Durante a pandemia, eu descobri esse site, o Manual do Mundo, que é algo assim muito especial, considero assim, até que é algo bem terapêutico, porque lá você encontra várias atividades que podem ser executadas, principalmente para aqueles que estão com um transtorno em casa e não querendo fazer nada. Mas eu trago aqui uma lista infindável de coisas que nós podemos fazer, praticar, e eles também estão lá no nosso livro. E eu diria assim que você pode escolher entre elas alguma delas que possa te satisfazer, tirar você do ócio. E ainda, se não tiver nessa lista, entra lá na internet, assim como nós temos lá o Manual do Mundo, tem outros sites muito interessantes que, de acordo com a sua satisfação, você possa escolhê-los. Outro ponto, então falamos do equilíbrio com o sono, falamos do equilíbrio no seu tempo, o equilíbrio nos exercícios, mas é muito importante então que no momento de reflexão, aonde nós entramos na questão mais da nossa essência, cuidar da meditação, praticar meditação. Existem muitos sites que nos auxiliam nesse momento e também existem muitas técnicas de meditação. Eu trago aqui alguma delas, mas aqui o mais interessante é você buscar, pesquisar e ver no qual delas você se sente bem e a partir daí então começar a praticá-la. São exercícios, a meditação trabalha bem com o alinhamento de chakras, trabalha bastante com a respiração, porque é através da respiração que busca esse equilíbrio. Então é muito importante. E olha, a lista é infindável. É importante que você então localize entre elas aquela que mais te traz conforto. Outra coisa importante para o nosso equilíbrio, a música. A música, se você for perceber, ela faz parte do nosso dia em todos os instantes, sem até mesmo que nós tenhamos a atitude de ligar um som. Mas nós chegamos num lugar onde tem música, onde tem som, então a música está presente na nossa vida. Por isso, nós temos que buscar esse equilíbrio. De forma de que a música também faça parte
do nosso processo. Então, quando nós ouvimos uma música, nós recebemos, portanto, pelo sistema nervoso periférico, que vai, né, através da córtex auditiva e leva um sinal, e nós sabemos que esse sinal é um sinal eletroquímico, né, porque ele tem a eletricidade na condução lá dos neurônios, lembra disso? E nós temos, né, os elementos químicos, o sódio e o potássio nos axônios. Então é muito importante. Sim, é. Agora, analisando que a relação, né, do som, é lógico que é o tom, o ritmo, o volume, a harmonia da música, tudo isso interfere. Não, uma música não tem o mesmo efeito para todas as pessoas. Para cada pessoa tem efeitos diferentes. E é isso que nós precisamos, escolher músicas que nos agradem e que possam trazer isso. Como eu sugeri, a música para dormir, né, pode ser interessante. Músicas que promovem, né, o relaxamento. O que acontece com a música é que há uma liberação de dopamina. E, havendo isso, nós temos uma recompensa, porque a dopamina nada mais é do que o hormônio do prazer. Então, é muito importante a música para o nosso equilíbrio. Então, vejam, todas essas atitudes, elas nos levam a atingir o equilíbrio. É lógico que, se a pessoa está no transtorno, ela já deve estar sendo medicada, foi diagnosticada pelo psiquiatra, ela está em tratamento, mas essas ações coadjuvantes são muito importantes na melhora. E até mesmo aquelas pessoas que sentem, né, angústia, que elas possam pensar nisso tudo que eu disse, porque tudo isso leva-nos ao equilíbrio. E se nós tivermos equilíbrio, é muito mais difícil, né, de atingir angústia, depressão, e que nasce lá na ansiedade causada pelas nossas emoções. Aqui eu trago para vocês uma frase de Sócrates, que é muito conhecida, né? E quando ele diz, conhece-te a ti mesmo, Sócrates quis dizer muito mais do que a gente ouve. Muito mais porque é isso que eu acabei de dizer, é nós entendermos como nós funcionamos, como é o nosso ser, a nossa essência, uma nossa essência biológica, nossa essência psíquica e a nossa essência espiritual. Bom, gente, nós ficamos por aqui nesta live, mas já esperamos vocês na próxima, onde nós vamos apresentar para vocês hábitos alimentares importantes, né, para determinados elementos importantes para o nosso funcionamento, o nosso equilíbrio. As pessoas que precisarem de ajuda, eu queria que você gravasse esse número 188, que é muito importante, porque é uma instituição que pode acolhê-los a qualquer hora do dia ou da noite. E, como nós havíamos proposto, né, que as perguntas pudessem ser feitas e nós responderíamos à medida do possível, hoje nós temos um tempinho aqui para a gente responder esta, que nos foi feita uma pergunta de qual a diferença entre a psiquiatria e o psiquiatra e o psicólogo. O psiquiatra é alguém que fez a sua formação em medicina, portanto é um médico, com especialização em psiquiatria. E o tratamento clínico proposto, portanto, pela psiquiatria, né, é um tratamento clínico para os transtornos. E nisso, lógico, aparecem então os medicamentos. Já o psicólogo, ele tem a formação em psicologia e o seu foco é terapêutico. O psicólogo não receita nenhum remédio, justamente porque a medicina é que faz isso. Então, a nossa
diferença é essa, tá? E se você quer fazer perguntas ou quer nos remeter experiências, você pode mandar para ligadavida4gmail.com e lá nós vamos acolher a sua dúvida, né? Não esquecendo de que nós continuamos com a nossa campanha e se você quiser participar, é só entrar na nossa loja e adquirir um livro que você estará fazendo outra doação. Muito obrigado pela sua curiosidade, pela sua atenção e espero com isso contribuir para que as pessoas sejam acolhidas e não cometam suicídio. Boa noite e fiquem com Deus.